que assistem o nosso trabalho, né, aí no YouTube, que é o nosso trabalho de missionário. Então eu quero deixar uma palavra para os irmãos, Mateus 8, 23 a 27, que a Bíblia nos diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar levantou-se uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele lhe disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra de Jesus, né? Que a palavra de Deus, que nos traz uma consolação, que nos traz um conforto, que nos traz uma alegria, de poder saber que servimos um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, soberano, um Jesus que tem todo o poder no céu, na terra e no mar. E a Bíblia nos conta a história aqui, que um certo dia Jesus e seus discípulos, eram homens que seguiam, homens da confiança de Jesus, homens que Jesus tinha escolhido para andar com ele no seu ministério, para lhe apoiar, para lhe ajudar, no seu ministério terreno. E um certo dia eles foram passar o mar de um lado para outro, entraram em um barco com Jesus e os seus discípulos, e a Bíblia diz que eis que se levantou quando estavam em alto mar. Jesus entrou no barco e foi descansar, para poder, enquanto os discípulos estavam ali navegando, remando o barco, ele estava descansando e acabou dormindo para descansar o seu corpo físico, E a Bíblia diz que levantou-se uma grande tempestade no mar, que o barco era quase coberto pelas ondas, E os seus discípulos se apavoraram, se amedrontaram e foram aproximar de Jesus e disse: Mestre, Senhor, desperte, Senhor. Despertar ele: Senhor, salva-nos, porque perecemos, E ele disse: Senhor, levanta-se, acorde, ajude-nos, faz alguma coisa por nós, porque vamos perecer, porque a tempestade está muito forte e o nosso barco está quase sendo coberto pelas ondas. E a Bíblia diz que ele levantou-se, levantando, repreendeu, dizendo, ele disse-lhe: por que temeis, homens de pouca fé? Levantando-se, repreendeu o vento e o mar e seguiu uma grande bonança. E vejamos como o que é uma palavra de Jesus, o poder, a autoridade que tem uma palavra de Jesus para a nossa vida e para o nosso coração. Quando os seus discípulos aproximaram, eles esperam, dizendo: Senhor, salva, porque nós perecemos. Porque, irmãos, quando nós estamos na nossa própria força, quando o homem está confiando na sua própria força, no seu próprio poder, na sua própria sabedoria, ele acaba e deixa Jesus de lado, ele esquece de Jesus, ele esquece do poder de Deus, ele esquece da autoridade, do nome de Jesus, e acaba esquecendo de buscar a Deus, ele acaba perecendo mesmo, porque os discípulos estavam ali nas suas próprias forças, esqueceram que Jesus estava dormindo, descansando, mas Jesus estava ali. Eles podiam confiar no nome dele, eles podiam confiar na pessoa de Jesus. O mestre está conosco, não vai acontecer nada, porque Deus não ia deixar eles perecer, porque seu filho estava ali, o dono da vida estava ali, Jesus, o Filho de Deus, estava com eles, irmão. Não importa se ele estava dormindo ou não, mas o importante é que a presença dele estava ali, mas eles esqueceram que Jesus está ali, a fé deles foi muito pouca, e desperta: Senhor, salva, porque perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pouca fé? Irmãos, veja como Jesus viu que a fé deles era um pouco, mesmo que eles fossem discípulos de Jesus, mesmo que eles fossem os homens escolhidos para andar com Jesus, mas a fé deles foi pouca naquele momento, porque eles se abalaram com a tempestade. Irmãos queridos, e quanta tempestade vem sobre a nossa vida, quanta tempestade nós passamos na nossa vida, que às vezes nos abala, porque somos ser humano, mas Jesus é aquele que tem o poder, que tem a autoridade. Nós temos que saber
saber que Jesus está na nossa vida. Assim como Jesus estava no barco com os seus discípulos, Jesus está na nossa vida, no nosso barco espiritual, que é a nossa vida, que é o nosso coração. Jesus está ali no nosso coração e nós temos que confiar nele e saber que toda tempestade, por mais forte que seja a tempestade, por mais forte que esteja o vento, por mais alta que esteja as ondas sobre o nosso barco espiritual, mas Jesus está conosco para nos dar vitória. Então creia, irmão, na tua vitória, não importa a situação que está passando, não sei da angústia, não sei da aflição que o irmão está passando, mas o importante, eu sei que Jesus está com o irmão, Jesus está no barco do irmão, Jesus está na vida do irmão, Jesus está no coração do irmão, e Deus vai lhe dar vitória, Jesus não vai deixar eu perecer. Irmãos, por que eu falo isso para os irmãos? Porque, irmãos, eu também tenho passado por momentos de aflição. Eu tenho passado por momentos de angústia, né? Que às vezes parece que dá vontade, parece que não vão vencer, parece que não vão mais suportar, mas nós temos que lembrar que Jesus está conosco, que eu tenho fé, eu tenho acreditado, tenho depositado a minha fé neste momento em Jesus, tenho feito um propósito com Jesus, tenho pronunciado diante de Deus uma campanha de oração e jejum, porque eu sei que Deus vai me dar vitória, Deus vai fazer essa tempestade passar, Deus vai fazer o mar se acalmar, as ondas vão se acalmar, e nós vamos passar para o outro lado cantando o hino da vitória em nome de Jesus. Jesus disse: oh, por que temeis, homens de pouca fé? Irmão, às vezes a nossa fé é abalada mesmo, né? Mas Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Pedirei tudo o que quiseres será feito pelo meu, tudo que quiser em meu nome será feito pelo meu Pai que está no céu. E dissere para este monte: muda-se daqui para lá, mudará. Irmãozinho, Jesus não está falando do monte, um monte global, não. Ele está falando do monte dos problemas, do monte de dificuldade, do monte de aflição, de um monte de angústia que às vezes invade a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida, e nós nos deparamos com aquele paredão de problema, de dificuldade, e às vezes queremos esmorecer como os discípulos de Jesus esmoreceram, fazendo com que a nossa fé desapareça do nosso coração e da nossa alma. Porque temeis, homens de pouca fé? Levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Irmãos, vamos fazer com que Jesus está de pé dentro da nossa vida. Vamos fazer com que Jesus está acordado, despertado dentro de nós. Vamos despertar a nossa fé em Cristo Jesus. Jesus, irmão, vai nos dar vitória, vai nos colocar de pé. E amanhã, irmão, nós estaremos dando glória ao nome do Senhor. Hoje até o vento está forte, a tempestade está forte, as ondas estão se levantando contra nós. Mas amanhã, irmãos queridos, a vitória vai chegar. Amanhã a bênção vai chegar. E nós vamos glorificar o nome do Senhor, vamos exaltar a presença do soberano e eterno Jesus. E houve bonança, vai haver bonança, irmão, vai haver paz, vai haver alegria. Esses momentos de angústia, esses momentos de aflição, de tristeza, que tem invadido a minha alma, a tua alma, o nosso coração, a minha vida e a tua vida, vai passar, irmão. Amanhã é o dia de nós cantar o hino da vitória, porque vai haver bonança, né? Porque os discípulos de Jesus, irmãos, os próprios discípulos, junto com Jesus, irmão, estavam ali amedrontados, porque as ondas estavam muito fortes, o vento estava forte, mas Jesus repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. Aí, irmãos, vemos aqui os discípulos disseram, e os homens, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja que incredulidade, irmãos queridos. Veja que dureza de coração, que falta de fé, que falta de confiança, irmão, desses homens. Se eles forem escolhidos por Jesus para andar com Ele, para servir Ele, né, para trabalhar com Ele no seu ministério, agora sabendo que este homem que estava com Ele era Jesus, não, era o seu mestre, o seu Salvador, o seu Deus. Agora Jesus vai para eles, ficam ali maravilhados, sabendo: que homem é este, que o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos queridos, e será que esse pensamento dos discípulos é o mesmo meu, o mesmo seu? Não, não pode ser, irmão, não pode, não posso admitir isso, que nós vamos pensar dessa forma. Nós temos que saber que este homem é Jesus, nós temos que saber que Jesus tem poder, que Ele tem autoridade, que o vento e o mar têm que lhe obedecer. Aleluia, aleluia. Irmãos queridos, nós não podemos admitir que nós vamos ser naufragados pelos problemas,
problemas, pelas angústias, pelas aflições que nos afligem, nós temos que saber que Jesus está conosco, e no nome dele, toda esta obra, ao contrário, será repreendida, toda angústia, todo sofrimento, toda tristeza, tem que sair da nossa vida, porque é Jesus que está conosco. Não temos que perguntar que homem é esse, não, nós temos que dizer, este homem é Jesus. Nós temos que declarar para as pessoas que estão sofrendo, que estão se lamentando, irmãos, na aflição, na angústia, que este homem que nós estamos falando é Jesus, o nosso Salvador, e que no nome dele tem poder de autoridade. Então, irmão, receba a tua vitória, receba a tua bênção, e seja abençoado, seja vitorioso, seja vencedor, porque Jesus está na tua vida, Jesus está no teu barco. E este homem que os discípulos estavam ali maravilhando, perguntando que homem é este, irmão, eu e você sabemos, irmão, que este homem é Jesus, e não podemos perguntar que homem é este, não, porque nós sabemos que o homem que está na nossa vida, o homem que vai me dar vitória, o homem que vai te dar vitória, o homem que vai fazer eu e você vencedor, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então receba a tua vitória, é o que eu decreto, irmão, na tua vida e na minha vida, a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e tome posse em nome de Jesus. Seja abençoado e vitorioso. Eu declaro a tua vitória em nome de Jesus.